Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal da ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo deste vídeo aqui é dar continuidade no tópico Energia e Deformação e Teoremas de Energia. É o tópico da segunda parte do curso, onde a gente vai, na verdade, aplicar métodos energéticos para análise de estruturas isostáticas e peristáticas. No vídeo anterior, a gente mostrou que por meio da primeira lei da termodinâmica e de algumas simplificações, o balanço de energia de um dado sistema, que envolve aí um sólido de comportamento elástico linear, ele vai ser expresso por meio dos seguintes termos, das seguintes quantidades de energia. O incremento da energia potencial associada ao carregamento externo aplicado, que eu vou aqui denominar de dPe, ele tem que ser igual, ele tem que ser igual ao incremento de energia de deformação elástica do corpo, que eu vou aqui denominar de DUE. E essas variações de energias envolvidas, elas são, na verdade, determinadas por essas expressões. Aqui a gente vai agora explicitar para um sólido de comportamento elástico, linear, dentro do que a gente definiu de simplificação no vídeo passado, o potencial aqui, o incremento de energia potencial associado ao carregamento externo, ele vai ser dado por esse somatório aqui, somatório de PI escalar no deslocamento, mais essa integral aqui na área da carga de superfície nos deslocamentos que essa carga me provoca de superfície no elemento de área de superfície estudado. E o incremento aqui da energia de deformação elástica, ela vai ser dado por um integral de volume do trabalho das tensões aqui nas deformações, no volume do meu sólido. Onde, vamos aqui definir cada um desses elementos, onde o P aqui é o vetor de força distribuída por unidade de superfície, que é esse. Eu vou diferenciar esses dois P's aqui, porque esse Pzão aqui, eu vou colocar aqui um P minúsculo. Deixa eu pegar aqui e destacar, porque isso aqui é P por unidade de superfície, é carga por unidade de superfície. Vou colocar assim um Pzinho, e esse aqui é o Pzão, que é uma carga concentrada. Então, esse Pzinho daqui, que esse parâmetro daqui, é um vetor de força distribuída por unidade de superfície no contorno do meu sólido. É o vetor de força, distribuída por unidade de superfície do contorno A do corpo esse outro P aqui, esse outro elemento aqui, que é o Pzão I, é a força aplicada num dado ponto I, é o vetor de força
concentrada, né? Aplicada num ponto I. O dV é o vetor deslocamento. O dV, que é esse daqui, né, ó, esse daqui é o vetor deslocamento. Deslocamento. Incrementais. Do ponto de aplicação da carga. Esse dVi aqui também é o vetor de deslocamento incrementais para a carga, né, aplicada, né, concentrada, e esse daqui é o vetor de deslocamento para a carga, né, de superfície aplicada, tá? Porque aqui a gente está vendo, na verdade, quantidades energéticas associadas à definição do trabalho, né? Trabalho, né, é carga escalar deslocamento. Veja que esse pontinho daqui representa, aqui não deu para ver o pontinho, mas todos esses elementos a gente tem pontinhos aqui, tá? Aqui eu tenho um pontinho também, me representando aqui o operador escalar, porque todos esses elementos aqui, eles são elementos que me definem quantidades de energia, né? Energia representada pelo trabalho das cargas externas e a energia interna representada pelo trabalho das tensões nas deformações, tá? Ou seja, o equilíbrio, né, o balanço energético dado pela primeira lei da termodinâmica à luz das simplificações que a gente discutiu no vídeo anterior. Para os nossos sistemas, dentro das simplificações que foram arroladas no vídeo anterior, a gente vai, né, trabalhar com essa condição aqui, né, do balanço energético, né, o trabalho das cargas externas igual ao trabalho da energia de deformação, ou o trabalho das tensões das deformações. Sigma é o tensor das tensões, né, sigma aqui, sigma é o tensor de tensões no ponto do corpo. Num ponto e é isso mesmo, né? A gente já sabe que tensão é definido no ponto, deslocamento também é definido no ponto. Né? O dε é o tensor das deformações incrementais é o tensor das deformações incrementais num ponto do corpo. E, finalmente, o V é o volume do corpo, tá? Eu vou passar a página aqui. Então, e, finalmente, a gente tem o V é o volume do corpo. E aí, como eu já comentei, né, nessa expressão daqui,
o ponto, né, representa, aqui simboliza o produto interno entre as variáveis envolvidas, porque, na verdade, a quantidade de energia é uma quantidade, na verdade, escalar. Né? Só que recuperando, eu tenho esse Pzão aqui, que é o vetor da força aplicada no ponto I, o Pzinho, né, uma força de superfície, o dV são os vetores de deslocamentos nos pontos, né, associados a uma carga concentrada ou uma carga de superfície. Né, isso daqui me representa o potencial, né, o incremento da energia potencial associada ao carregamento, né, externo aplicado. Aqui eu tenho o tensor das tensões no ponto, né, o tensor das deformações incrementais, também num dado ponto, e V, o volume do corpo, tá? Isso daqui representando energia, tá? Escalar. O que a gente vai fazer, né, agora é justamente detalhar o cálculo dessas formas de energia envolvidas em estruturas de barra, né, para posteriormente também a gente, de alguma forma, fundamentar o que a gente denomina de teoremas de energia. A gente precisa, na verdade, quantificar essa quantidade de energia, né, externa e interna, mostrar que são iguais para a teoria, né, mecânica estrutural bem básica, né, a teoria de barra sobre força normal de flexão e de torção, enxergar essas quantidades de energia e depois entender também como essas quantidades, elas, na verdade, se integram e se envolvem aí nos teoremas de energia que a gente vai apresentar. Então, o primeiro, né, a primeira aplicação que a gente vai fazer é justamente a energia potencial das cargas externas, como a gente já determinou, né? Já denominou, das cargas externas, e energia de deformação e energia de deformação elástica, em estruturas de barra sobre força normal. Estruturas de barras, força normal, tá? Que não são barras em flexão, barras, força normal, barras que só podem alongar ou encurtar. Então, aqui nesse item agora, né, por uma questão didática, a gente vai considerar separadamente essas quantidades de energia, né, para força normal, para flexão. Né, flexão a gente vai dividir a contribuição do momento fletor e da força cortante, e depois para barras em torção relacionado ao momento torsional. Nesse momento aqui a gente só vai focar a questão de barra sobre força normal, tá? Então, esse tipo de elemento estrutural, ele já foi objeto de estudo lá em Mecânica dos Sólidos 1, quem fez elementos finitos comigo já viu também, a gente tem material apresentando o modelo de barra sobre força normal, né? Quem tiver dúvida pode visitar lá a playlist, principalmente eu acho de Mecânica dos Sólidos e de aplicações de elementos finitos. Mas vamos aqui só, resumidamente, apresentar de novo alguns elementos desse modelo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma barra, né? Uma barra de eixo reto, de comprimento L, comprimento da barra, né? Aqui L, submetida a uma força, submetido a uma força axial de tração na extremidade livre aqui, que eu vou denominar, né, de P, quando ela atinge, né, a sua intensidade máxima. Ou seja, né, a gente tem uma força axial de tração aqui nessa extremidade, a qual atinge uma intensidade máxima no seu valor de P. Vou aqui associar também um sistema de coordenada aqui x, e vou definir
vou definir aqui valores intermediários para a carga em função de um parâmetro escalar alfa, né? Ou seja, eu vou aplicando essa força paulatinamente, né, para a gente ter aquela condição da idealização, né, da simplificação, né, de tirar lá a parte cinética, né, da energia, considerando aqui uma condição quase estática, onde a carga, não é aplicada de forma gradual. Ela vai, não é, de zero até a sua intensidade máxima, ou seja, não é, até o alfa aqui atingir, não é, o 1. Né, ele sai de zero indo, não é, até 1. Nessa condição aqui de aplicação gradual do carregamento. Nesse sentido também, né, o modelo cinemático de barra sobre força normal, ao aplicar uma carga, como o modelo aqui, a estrutura ela é deformável, eu vou ter deformação e deslocamento, e o deslocamento também ele vai seguir a mesma lógica, né? O deslocamento a função deslocamento ela vai ser quantificada também por esse parâmetro escalar, por conta da proporcionalidade de força-deslocamento. Aí, da mesma forma, né? Quando o alfa for 1, eu tenho um deslocamento, né, total da barra. Eu vou aqui já destacar um elemento diferencial aqui, né, dessa barra, onde aqui, né, para uma tensão, né, intermediária aqui, né, sigma x estrela causada pelo carregamento externo aí, P estrela qualquer, ele vai me gerar, né, essa tensão intermediária aí e uma deformação aqui também, εx estrela intermediária para um valor de carga P intermediário aplicado. E dentro do que a gente já sabe, o modelo de barra sobre força normal, ele considera que o material da barra ele é o que? Homogêneo. Né? O módulo da elasticidade ele vai valer 1E, né? E a gente tem uma área de seção transversal, A, que nesse caso aqui a gente vai considerar que, né, como uma seção prismática. Tá? E aí, como a gente já falou, o meu U é o deslocamento. E por isso a gente vai denotar aqui, caracterizar, né, o meu DU estrela como um incremento infinitesimal de deslocamento. Veja que quando a gente fez aqui, né, a apresentação geral, né, das cargas da energia definida pelo potencial das cargas externas, a gente denominou de V esse vetor de deslocamento geral. No problema de barra sobre força normal, né, a gente já sabe que a única componente de deslocamento aqui, né, presente nesse modelo é a componente na direção x, né, do deslocamento, que a gente classicamente denomina de U. Né? Então, o meu vetor de deslocamento aqui, ele vai ser representado por essa única componente. Aqui, né, lá a gente tinha, no caso, o vetor de deslocamento lá era no 3D, que classicamente a gente, né, denomina, né, de U a componente na direção x, de V na y e de W na z. E lá a gente estava representando esse vetor geral, né, de deslocamento por, né, dV. Tá? Mas a gente já sabe que aqui, né, a única variável cinemática associada a esse modelo de barra sobre força normal é a componente na direção x, denominada aqui de U. Tá? Então, a gente está recuperando a notação que a gente já deu lá em outras disciplinas. Então, a gente tem aqui um incremento infinitesimal de deslocamento, axial do ponto de aplicação
da força externa. Como a nossa carga é uma carga concentrada, não é? E a energia e o trabalho a gente vai, né, calcular a partir, né, do escalar da força no deslocamento na direção da força, né, esse deslocamento aqui é o deslocamento da extremidade, né, no caso aqui, que é o local do ponto de aplicação da carga externa. Aplicação da força externa num instante qualquer tal que a carga ainda ela não seja a carga final. E aí, nesse sentido, a variação da energia potencial dPe fica determinada por essa seguinte expressão. Então, vamos lá. Ela vai ser dada por, né, o dP. A gente, só vocês pegarem aqui, é só vocês lembrarem, né? Aqui eu tenho, num caso geral, né, de um sólido que pode ter carga concentrada e carga, né, sobre a sua superfície. Como nesse caso do problema de barra sobre força normal, que a gente deu, a única carga é justamente uma carga na extremidade, e a gente não tem, né, essa parcela aqui associada à integral. Então, essa variação aqui que a gente está calculando, né, esse incremento, ele vai ser dado agora particularmente por essa expressão aqui, né, que é que vai ser justamente o trabalho desse P intermediário no deslocamento intermediário aí, que a gente definiu também todas as duas em função de alfa, né? Admitindo-se aqui que haja linearidade na resposta, isso também está dentro da lógica da modelagem do problema de barra sobre força normal. Né? Ou seja, haja linearidade na resposta estrutural global, representada pela proporcionalidade que a gente falou, né, entre carga e deslocamento, a gente pode escrever P, né, da seguinte forma, né? P, né, ele é proporcional ao deslocamento a partir de um coeficiente de proporcionalidade representativo do que a gente chama da rigidez estrutural. Isso aí vocês já viram também, quem já fez elementos finitos, né? É aquilo lá, né? Matriz de rigidez vezes deslocamento, vetor de deslocamento é igual ao vetor de cargas externas. É algo muito similar ao que a gente viu lá em elementos finitos. E a rigidez estrutural, né, ela é definida como a força necessária para provocar na sua direção, um deslocamento unitário do seu ponto de aplicação, né? Um deslocamento
deslocamento unitário do seu ponto de aplicação. Então, só relembrando aqui, né, a rigidez estrutural ela é definida como a força necessária, né, a força necessária para provocar na sua direção um deslocamento unitário. Então, então por isso que K é igual a força, né? Então, é a força necessária para provocar um deslocamento unitário na direção né, da aplicação, né, da força no ponto. Né? Então, força necessária para provocar na sua direção um deslocamento unitário do seu ponto de aplicação. Então, aqui eu vou, só para que a gente tenha aqui uma organização, eu vou chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2, tá? E aí, se a gente substituir, né, A2 na 1, ó, substituindo aqui, substituindo A2, né, na 1, e sendo o deslocamento U, o deslocamento axial correspondente à carga P, né, segue que a energia potencial externa total, né, transmitida ao corpo no final do processo de carregamento, ela fica, né, caracterizada por essa expressão aqui. Então, eu vou sair aqui da variação, né, do incremento, quero calcular o PE. Para eu poder fazer isso, eu passo o operador integral de 0 até a carga final P, né, do incremento que foi definido, né, da substituição disso e disso com essa definição, ou seja, o deslocamento 1 é nessa condição de carga P, né, essa integral aqui, ela passa a ser escrita em função do campo de deslocamento e o dPe ele pode ser escrito da seguinte forma, né, K U estrela, né, no incremento de deslocamento aí que eu chamei, que foi um incremento infinitesimal de deslocamento axial do ponto P de aplicação da força externa quando o P estrela, né, é menor que seu valor final de intensidade. Tá? Então, eu simplesmente substituí isso daqui aqui. Originalmente, essa integral aqui de 0 a P, ela muda, né, para 0 a U, e resolvendo aqui essa integral, né, ela fica, né, K U2 sobre 2, e se eu usar a própria definição aqui, ó, de KU, né, eu consigo escrever, né, KU vale o quê? Vale o P, e eu consigo escrever esse potencial aqui, o potencial das cargas externas, definido como meio da carga no deslocamento final, né, da carga no ponto, na direção do carregamento que foi aplicado. Né? Perfeito? Então, aqui a gente já, na verdade, definiu para esse problema de barra sobre força normal, né, como a gente determina, né, essa energia representada pela carga externa P. Né, energia representada pela carga externa P, ele vai ser meio de P no deslocamento, né, da extremidade da barra, que nesse caso aqui a carga está aplicada na extremidade da barra. A gente vai agora desenvolver, né, a questão, né, da energia associada ao trabalho das tensões nas deformações desse modelo. E comprovar que me dá também meio de PU. Por quê? Porque a gente já obteve isso, né, quando da simplificação que a gente deu lá por meio da primeira lei da termodinâmica. É isso que a gente vai chegar. Então, né, o desenvolvimento agora ele segue essa lógica. Então, no caso aqui, ó, em relação, deixa eu só separar aqui para a gente pontuar que a gente vai tratar agora da energia
né, interna, o trabalho, né, das tensões nas deformações. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, a energia de deformação elástica, ela fica determinada pelo trabalho das tensões nas deformações. Em particular, nesse problema de barra sobre força normal, a gente definiu essas duas intensidades aqui intermediárias, não é? A deformação, a tensão e a deformação linear no instante intermediário qualquer do processo contínuo de deformação, né? E aqui, né, nessa situação, eu consigo escrever essa integral aqui, particularizada para esse problema de barra sobre força normal. Nessa situação aqui intermediária, eu posso quantificar, né, e representar essa expressão aqui, né, do incremento da energia de deformação dada por essa integral aqui. É o trabalho, o tensor das tensões do problema de barra sobre força normal é representado simplesmente pela componente σx, e o tensor das deformações também representado pela deformação linear específica na direção x no volume do corpo. Ao final do processo de deformação, a energia total, né, a energia total elástica, ela pode ser quantificada, né, de forma similar a essa por meio da aplicação integral no volume do corpo. Então, vamos aqui escrever isso na próxima página. Então, ao final do processo de deformação, a energia total ela vai ficar representada, né, a energia total de deformação elástica, ela vai ficar representada por essa integral aqui. Integral do volume a integral no volume, né, associada, né, ao integral aqui, que vai computar toda a deformação associada, né, no processo. Opa, calma aí, eu errei aqui. Integral aqui. Aqui eu tenho um colchete. Perfeito. E aí, levando-se em conta agora a lei de Hooke, né, e, no caso, a proporcionalidade entre tensão normal e deformação linear específica, né, dada por essa expressão aqui, né, clássica, que a gente já conhece, essa expressão aqui anterior, eu chamei de, deixa eu organizar aqui, eu chamei essa de 1, essa de 2, essa aqui eu vou chamar de 3, essa aqui eu vou chamar de 3, vou chamar essa aqui, que eu vou escrever agora, de 4. Né, levando-se em conta a lei de Hooke, né, substituindo essa lei de Hooke aqui, a energia de deformação elástica total após o processo de deformação, ela fica, né, a integral de V de meio de sigma x epsilon x, por quê? Porque a integral aqui, né, de 0 a epsilon, né, vai me dar o epsilon x, dv, né, o que a gente vai ter, né, na verdade aqui é o operador integral aqui, né, ele vai me dar, eu vou substituir isso aqui, essa expressão aqui, eu vou ter o epsilon x estrela. A integral eu vou ter epsilon x sobre 2 dividido por 2. Aí eu recupero de novo aqui a expressão da lei de Hooke, e aí eu consigo escrever isso. Deixa eu organizar aqui. Essa integral aqui, eu vou ter, né, é isso daqui, né? A integral de 0 a epsilon, isso aqui é modo de elasticidade vezes a deformação, né? Deformação estrela, de epsilon estrela. Então, essa integral aqui, ela vai ser isso daqui. Perfeito, não é? E aí, de novo, eu utilizo a lei de Hooke
algo similar ao que foi feito, né? Aí, epsilon, né, sobre 2, isso daqui é o meu sigma, e aqui não vai ser estrela, aqui vai ser já o final, né? Aqui vai ser o final, aqui vai ser o final, e aqui vai ser o final, aqui vai ser o final. Então, perfeito, isso daqui vira o sigma x, aí por isso que eu estou escrevendo, né, essa integral, a partir disso daqui, né, depois da deformação elástica toda aplicada, eu consigo escrever essa integral de dentro por isso daqui, né, e ainda fica a integral aqui de volume. Agora, a gente consegue fazer, né, porque o problema de barra sobre força normal, apesar de ser um problema unidimensional, ele tem volume, né? E esse volume caracterizado, né, pela área e pelo comprimento L da barra, né? Então, aqui eu vou separar a integral de volume numa integral em L e uma integral associado à área da seção transversal. Sigma x, epsilon x sobre 2, no dA, né, no dA, e aqui o comprimento variando na coordenada dx. E aí, o que acontece? A gente vai mostrar que existe, né, uma equivalência entre essa expressão aqui, que eu vou denominar de 4, e a expressão aqui que eu escrevi, né, é a denominada de equação 3. Deixa eu só... Existe uma equivalência entre essas duas expressões, porque a gente vai mostrar que uma é igual à outra, né? Por conta, né, das hipóteses de elasticidade linear do material, né, e linearidade da resposta estrutural, a expressão aqui, ó, né, do balanço de energia, né, definido por essa expressão aqui originalmente definida, não é? Que é essa daqui, ó, que a gente escreveu, né, que é o balanço energético, né, ela é integrável, levando, né, o que a gente quer, né, mostrar, né, que o trabalho das cargas externas é igual ao trabalho das tensões nas deformações ou o trabalho, né, caracterizado pela energia de deformação. De fato, no caso, né, recorrendo à relação de equilíbrio de um segmento de barra, a gente pode escrever a relação aqui, né, clássica, né, da tensão normal média, dado pela expressão, né, força normal dividido pela área, que nesse caso do problema, a força normal é a própria carga P sobre a área da seção transversal. E a gente também tem, né, que do modelo cinemático de barra, a gente tem tensões e deformações constantes, né, na área da seção transversal, em todos os pontos da seção transversal, que segue aqui que essa integral, que esses elementos daqui, ó, eles podem, se são constantes na área, eles podem ser retirados, né, da minha integral. A integral no diferencial de área vai me dar a própria área, então eu posso escrever agora, não é, essa energia de deformação por essa integral aqui, integral de 0 a L, sigma x, deformação, sobre 2, a integral, né, de dA me dá área no dx. Tudo bem? E dessa expressão aqui, eu consigo enxergar que o sigma x vezes o A aqui, ó, o sigma x vezes o A, né, ó, dessa expressão aqui, eu sei que P é o sigma x vezes o A. Então, eu consigo aqui escrever, ó, que o E é integral de 0 a L, né, de P epsilon x sobre 2 dx. O P e o 2 são constantes, então eu posso escrever aqui P sobre 2, integral de 0 a L de epsilon x dx. E a gente já sabe, né? A gente já sabe que essa integral aqui é igual à variação total do comprimento da barra, né? Que por sua vez é igual ao deslocamento U do ponto de aplicação da carga. Né? E aí fica determinado aqui a equivalência das duas expressões. Né? Então, essa expressão daqui, né? Isso daqui, é o que a gente denomina de U. Né? A gente já sabe que isso daqui vale 1,
Então, finalmente, a gente prova, eu vou definir essa expressão aqui como expressão 5, que realmente não é, o trabalho das cargas externas, né, dado pela expressão, né, P, no caso desse problema aqui de barra sobre força normal, com uma única carga aplicada na extremidade, é PU sobre 2, é igual ao trabalho, né, das tensões nas deformações, né, provando-se aqui, né, que a 5 é igual a o valor que a gente obteve, né, do potencial das cargas externas representado por 3. Uma outra forma interessante que a gente vai trabalhar no momento síncrono, a aplicação, né, desse desenvolvimento no momento síncrono, é representar, no caso, a energia de deformação decorrente da relação de equilíbrio, né, e da lei de Hooke. Né? Então, a gente tem essa expressão aqui. Ó. Essa expressão aqui, a gente pode, na verdade, escrevê-la da seguinte forma. Ó. Eu vou tirar a minha deformação da jogada. Eu tenho σx sobre 2 e eu tenho o epsilon. O epsilon, né? E aí, pela lei de Hooke, eu sei que o epsilon é o σx sobre o modo de elasticidade, né? Vezes a área no comprimento, né? Na coordenada. Então, aqui eu já sei que o σx é a força normal sobre a área da seção transversal. Então, vou substituir σx aqui e aqui, e eu posso escrever essa expressão com essa cara daqui. Ó. Meio, né? Ou seja, ao invés de trabalhar com a tensão, eu vou trabalhar com o esforço. Integral de 0 a L, né? Do esforço ao quadrado e A, né? Porque eu vou ter duas áreas aqui, que vai cortar com a área e vai ficar com a área aqui. No comprimento, né? No diferencial de comprimento dx. No caso particular do nosso problema, né, de barras prismáticas que a gente está estudando, né, essa relação aqui, anterior, ela pode ter essa apresentação aqui, né, que é a energia de deformação em função do esforço é meio, né, de N2 e a área sai da integral, né, de 0 a L dx, porque a barra ela é prismática, ou seja, a seção transversal não varia no comprimento, e essa integral daqui é facilmente calculada, né, me dá o comprimento da barra, e aí a gente tem essa outra apresentação da energia de deformação em termos do esforço, né, não em termos da carga de deslocamento, mas sim em termos do esforço, da propriedade do material e de parâmetros geométricos aqui da minha barra. Essa expressão daqui, né, ela pode, né, ser estendida diretamente para uma forma geral que permite, no caso, o cálculo da energia de deformação elástica para treliças. Né? Ou seja, a gente pode quantificar a energia de deformação elástica de treliças a partir desse somatório aqui. Então, para treliças, né, por que ele não está deixando? Deixa eu voltar aqui. Para treliças, a gente vai, né, compor o cálculo da energia de deformação por essa expressão daqui, onde I varia de 1 até o número, né, de barras que compõem o meu sistema, né, treliçado. Né? E aí você pode me perguntar, por que da importância do cálculo dessa energia de deformação? A gente vai ver que é super importante dentro dos teoremas energéticos que a gente vai apresentar, mas, por exemplo, no tópico anterior do curso, né, a gente
mostrou lá nos elementos introdutórios, né, da mecânica da fratura um parâmetro chamado fator de intensidade da tensão. E aí esse fator de intensidade da tensão, para o problema que a gente analisou, ele tinha lá uma expressão clássica, né, para se calcular o fator de intensidade da tensão, que era o sigma raiz de πA, onde A é a metade do comprimento de trinca para a chapa lá infinita com trinca central passante. Bom, isso daqui é solução fechada da teoria da elasticidade para esse tipo de problema. Para um outro tipo de problema, onde eu não tenho uma solução fechada, eu preciso de elementos finitos para resolver. Né? E aí a gente mostra lá na teoria, né, que esse parâmetro daqui ele está também associado com a energia interna, né, a energia de deformação do meu problema. Tá? Então, por meio do cálculo da energia interna também, a gente consegue determinar, né, o fator de intensidade de tensão, por exemplo. Né? Só para dar uma justificativa agora, né, além da justificativa de que essa parcela daqui ela vai ser importante nos teoremas de energia que a gente vai mostrar. Mas a gente já está dando uma aplicação aqui direta. Tá? Então, nos próximos vídeos, a gente vai fazer algo muito similar, né, nesse sentido, né, calcular o P e o E para problemas de barra inflexão, né, pura, no caso, contemplando a questão só da contribuição da energia do potencial das cargas externas e da energia interna para a questão da flexão, depois para a flexão pura, né, só com o momento, depois para a flexão simples, né, onde a gente tenha o efeito da força cortante e também, né, uma situação de barra em torção. Então, até o próximo vídeo.